Pai do Senhor, amados, Jovem Pereira. Nessa oportunidade, quero fazer um comentário rebatendo algo que os ateus dizem com respeito a Jesus Cristo. Com respeito a uma palavra que Jesus deu em João, se não me engano, é capítulo 12 ou é 14, quando ele diz que quem crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que as que eu faço, porque vou para o meu Pai. Pois bem, os ateus dizem que Jesus mentiu, porque essas palavras não se cumprem hoje, certo? Mas o Novo Testamento, ele é testemunha de que isso aconteceu na época apostólica, certo? Aconteceu. A Bíblia diz que Paulo fazia maravilhas extraordinárias, está escrito lá em Atos. A Bíblia diz que os aventais que se levavam de Paulo aos enfermos curavam os enfermos. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava enfermos, certo? A Bíblia diz também que Paulo, uma certa vez, entregou homens a Satanás para serem castigados por ele. Então, eram sinais maiores do que Jesus fez. Jesus não fez esse tipo de sinal na sua época, né? Mas hoje, acontece milagre hoje? Acontece. Acontecem e deveriam acontecer mais. Mas eles também não poderiam acontecer na plenitude com a qual acontecia nos dias de Jesus. Por que não? Se a igreja fizesse milagres como aconteciam na época apostólica, isso seria um grande problema para ela. Porque a doença é uma empresa. É uma empresa que rende muito dinheiro para farmácias e para médicos e para o governo que recebe os seus impostos também dessa área farmacêutica. Então, os milagres bíblicos não poderiam acontecer hoje com a intensidade que aconteceu no Novo Testamento. Porque a igreja seria exterminada. Haveria muita perseguição à igreja por causa desses milagres. As autoridades não iam deixar barato. Mas o que eu quero dizer é que acontecem milagres, certo? Acontece. E acontecem milagres, e poderia acontecer mais do que o pouco que existe. Mas não na plenitude do Novo Testamento, entende? Então deveriam acontecer mais. Mas por que não acontecem mais milagres? Mais, né? O número mais aqui, certo? Por que não acontece mais? Não é que não aconteça. Por que não acontece mais milagres do que deveria acontecer? Por causa da fé. As pessoas, simplesmente os propagadores da fé, eles não têm fé. Eles duvidam, eles têm medo. Eles têm medo de se expor. E muitas vezes pode ocorrer também de eles não estarem preparados para esses milagres, né? Além de ter medo de se expor, não estão devidamente preparados para que ocorra o milagre. Porque, observe bem, os apóstolos faziam milagres, mas aqueles homens estavam dispostos a darem as suas vidas por Jesus. Aqueles homens deixaram pai, mãe, família, esposa, filhos para a obra de Deus. Deixaram bens materiais. Então havia um desapego total ao mundo material. Mas hoje não. Hoje o materialismo está muito grande no meio dos crentes, dos evangélicos. Eles não sequer conseguem ajudar os próprios irmãos, conseguem ver a necessidade dos próprios irmãos. É cada um por si e Deus por todos. Então um povo materialista desse não está preparado para fazer milagre. Não tem fé. Não tem fé e muitas vezes não está preparado. E o mais acentuado aí é a falta de fé mesmo. Não tem fé, não tem confiança. É muito diferente a fé apostólica para a fé de hoje. Porque os apóstolos conviviam com Jesus. É diferente. Você conviver com Jesus, você está vendo Jesus. E o Cristo ressuscitado entre eles, você está vendo, é diferente a confiança.
certo? Então existe uma fé muito oscilante, uma fezinha muito fraca nesse ponto aí, uma confiança muito fraca. E o que Deus faz aí é por misericórdia. O que Deus ainda faz é por misericórdia para a confirmação da sua palavra. Porque a fé não pode vacilar. Vamos se lembrar de Pedro. Pedro pediu para Jesus para andar sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. E Jesus dizendo para Pedro: olha para mim. É para mim que tu tem que olhar. E Pedro começou a olhar para os lados e disse assim: o que eu estou fazendo é perigoso. E a partir daí Pedro começou a afundar. Porque ele bloqueou a fé. Então se você vai orar, se o crente vai orar por um doente, por um paralítico, e ele pensar, será que a cura vai ocorrer? Ele já bloqueou o milagre, ele já quebrou a fé. Será que o paralítico vai andar? Será que o cego vai ser curado? Será? Então ele já anulou a fé dele, ele vacilou. Então não pode acontecer milagre dessa forma, desse tipo de coisa. Então acontecem milagres que acontecem. Os milagres que acontecem é porque Deus está confirmando a palavra dele e não acontece mais por falta de fé. E não poderia acontecer também na intensidade da era apostólica, como eu já disse, porque isso geraria muita aflição e perseguição à igreja. Certo? Então, por isso que não acontece tantos milagres. Mas milagres acontecem a Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. Eu já recebi milagres, grandes milagres, certo? Fui curado do estômago, milagrosamente curado depois de 21 dias de jejum, e também fui curado de um câncer. O câncer desapareceu. Não houve intervenção cirúrgica. Houve a detecção do câncer, mas não houve intervenção cirúrgica, porque a medicina detectou que ele tinha desaparecido. Qual foi a causa que eles deram? Não, o corpo por um meio não conhecido por eles, se eliminou o câncer. Mas não foi milagre de Deus. Né? Essas coisas não desaparecem assim, foi milagre de Deus. Então acontece assim milagres hoje. Então aqui deixo essa reflexão para aqueles que combatem a fé cristã, para os ateus, de que Deus existe, Jesus está vivo. Amém.